Olá, boa tarde a todos. Boa tarde quem estiver assistindo a gente pela internet. Hoje é um dia especial, um dia diferente no TSS. Uma atividade no sábado, que não é muito comum. Então agradeço a todo mundo que está aqui com a gente. E é um dia especial porque a gente tem uma pessoa vindo do Brasil que vai estar falando sobre o espiritismo fácil, né? E essa pessoa é o Luiz Hu. Ele nasceu em 1975 em Arequipa, no Peru. Hoje reside no Brasil, é designer gráfico e dedica-se há muitos anos ao estudo e divulgação do espiritismo. Idealizou e coordenou a TV SEI, a TV Espírita e escreveu vários livros didáticos e infantis, como a Doutrina Espírita para Principiantes, Allan Kardec para Todos, a coleção Espiritismo Fácil, Nosso Lar, o Livrinho Divertido, Crianças, Médiuns e outros. Todos estão disponíveis no site www.luizhu.com. Então, antes da gente começar, como de costume, eu vou pedir para a Denise fazer a nossa oração inicial e logo em seguida o Luiz já começa com a palestra. Bom, obrigado. Então, vamos fechar os nossos olhos. Espíritos amigos aqui presentes, Jesus, nosso Mestre Maior, que os nossos corações possam se abrir para essa rica troca de experiência que acaba de começar. Que os teus ensinamentos encontrem terreno fértil em cada um daqueles que estão presentes aqui, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Olá. Oi, Luiz. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde! Agora melhor. Já ficamos mais felizes. Meus amigos, sei com muita felicidade que estou aqui pela primeira vez no país e na cidade e nesta casa espírita para a gente trocar algumas informações, algumas ideias sobre o trabalho destinado ao Espiritismo, Evangelho e os ensinamentos do bem. Inicialmente eu sempre peço desculpas, pois, mesmo já morando há 18 anos no Brasil, ainda continuo com esse sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. Meus filhos me falam assim: "Oh, meu pai, você tanto tempo no Brasil e ainda não fala português bem." Eu falo: "E o pior é que estou esquecendo espanhol." Aí que eu vou ficar mudo. Mas se durante a exposição eu cometer alguma falha, eu peço que, por gentileza, vocês me corrijam. Tudo bem? Tudo bem. Ok, então vamos começar aí. Antes de iniciar, eu queria contar uma experiência que aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro. Tem um canal de TV espírita que fica, uma produtora de televisão espírita que fica no Rio, e eles marcaram comigo fazer uma entrevista por volta das 9 da manhã. Aí eu cheguei às 8h30. Para vocês terem uma ideia, é 2 andares. No segundo andar fica o estúdio, no primeiro andar tem uma creche, né, onde eles prestam serviço à sociedade. Como eu cheguei mais cedo, ninguém ainda tinha chegado lá, aí eu fiquei lá embaixo, na creche, e tem aquelas mesinhas, né, aquelas cadeirinhas. Estava sentadinho aí, mexendo, vendo os e-mails, olhando aqui. E quando chegaram 2 criancinhas, sabe? Um menino de uns 4, 5 anos, sei lá. E a menina de uns 6 para 7, né? Tinha tanta mesa, mas se sentaram na minha mesa. E eu estava olhando, e aí eu olhei para eles, né? E os dois estavam assim, olhando para mim, assim. Mas o menino estava assim. Eu falei assim: "Oi." Ele me falou: "Oi, tio, esse teu celular aí, você pode me emprestar?" Aí eu falei: "Para que você quer o celular? Ele tem jogos?" Eu falei: tem jogos. Então, para jogar, você me empresta." E aí, então eu disse assim: menino, é que é o seguinte, olha como é, né? Que eu estou esperando uma mensagem de texto urgente. E se eu empresto o celular, você vai estar jogando, eu não vou ver a mensagem. E eu preciso dessa mensagem. Ah, tá. Mas quando chegar a mensagem, você me empresta? Eu falei: empresto sim, empresto.
A tudo isto, eu observei que a menina, ela estava assim me olhando. Né? Aí ela olhou para o menino, olhou para mim. Eu falei, caramba, essa menina é médium. Eu falei, essa menina sabe tudo, já percebi. E a menina falou assim, ô fulaninho, sim, não tá vendo não? Eu falei, "Ih." Porque eu vou falar uma coisa. Eu conto assim para meus filhos e para outros meninos, tá? Quando eu era criança, eu achava que meninos e meninas éramos iguais. Só que depois descobri que as meninas são mais espertas que os meninos. Tá? Quando você é adulto, você descobre, aí é muito tarde. Mas... Não tem jeito, não. Não tem jeito. Pois é. Incrível. Então, eu estava aí falando com os dois. Aí a menina falou assim, ô fulaninho, você não tá vendo não? E o menino, o que é? O tio não vai te emprestar o celular. Aí eu falei, caramba, essa menina é telépata, já leu o meu pensamento. Aí eu disse assim, e agora? Aí falou, o que eu faço, né? O menino falou assim, mas como assim? Peraí. Ô tio. Falei, oi? Você vai me emprestar o celular? Eu falei, eu vou. Mas, aí a menina me olhou pra mim, né? Você sabe como é, né? Aquela olhada, né? Da menina. Eu falei, não vai te emprestar. Ele só tá dizendo isso, mas não vai. Eu falei, menina, peraí. Tio, você vai emprestar, não é? Eu falei, eu vou sim. Aí, fulaninha, não tá vendo não? O tio vai me emprestar sim. Se o tio disse que vai me emprestar, é porque vai me emprestar. E aí, caiu a ficha. Eu falei assim, meu Deus, o menino é puro, sabe? Não, o menino tem aquela pureza e a fé, porque se eu falei, é porque ele vai estar mentindo, né? Já a menina já era mais, já tinha mais sabidinho, já tinha passado mais experiência, mas o menino não. E eu pensei assim, gente, daqui a 20 minutos eu vou estar num programa de TV falando de evangelho, de pureza, e eu não sou puro. Eu estou falando uma coisa que eu não sou. E ainda mais, como eu vou falar de evangelização, evangelho, para crianças que são muito mais luminosas que eu? Eu senti uma contradição, né? No máximo, o que a gente é, pelo menos no meu caso, eu transporto um conhecimento para que a criança desperte algo que talvez já tem mais avançado que eu. Porque são espíritos milenares em corpos pequenos, né? Eu falei assim, meu Deus, né? Que conceito de evangelização, de evangelho a gente está tendo? Isto me deixou assim bem pensativo e deixo essa frase para vocês com calma depois refletirem. Até onde a gente é evangelizador ou a gente apenas é facilitador de que a mensagem do Cristo chegue às pessoas? Porque... a história não termina não. Porque se as histórias são assim. A gente aprende que tem um momento inicial, tem a trama e chega o clímax, o momento, né? E depois vem o vira-volta e termina. Então, eu fiquei pensando assim, meu Deus, e agora? Quando uma história está ruim, vai mais ruim, é assim. Nesse instante, plip, chegou a mensagem. Caramba, chegou a mensagem. O celular, o menino feliz. Opa, tio, chegou a mensagem. Falei, cara, chegou a mensagem. E a menina, agora quero ver. A menina é terrível, né? Sorrisinho de E agora quero ver. E falei, e agora eu quero ver. O que eu faço, meu Deus? O que eu faço? E agora? Eu falei, ai, meus guias, vocês são demais. Justo agora que eu preciso de vocês. Eu falei, olha, eu estava com o celular. Não é que o mundo espiritual é ótimo? Tocou o sino da creche, que bem, tocou, né? E tio, a gente tem que ir pra aula. Aí os meninos se foram e entraram, né? Eu falei, foi salvado pelo sino. Literalmente. Porque era a última vez que ia ver o aparelho. Mas é interessante isso, porque a gente, em todas as historinhas a gente reflete. Mas muito bem. Vamos falar aqui do Espiritismo Fácil. Que a proposta do Espiritismo Fácil é exatamente essa. Apresentar de uma forma
Ah, aqui. Só turn on, please. O on. Fábio, você ajuda lá, só vou dar o botão. Opa. liguei. Ah, já tá. Aqui você passa o slide. Ah, isso. Só apertar Ok. aqui pro slide. Perfeito. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho do Espiritismo Fácil. Esse material surgiu consequência do trabalho que eu fiz com os meus filhos. Só para ter um parâmetro, eu moro em Brasília, os meus filhos moram na Bahia. Então, eles passam as férias comigo e a gente... eu percebi que entre 11, 12 a 16, 15, 16 anos, quase não temos material. Tem para criancinha e tem para adulto. Mas os que estão no meio, como é que fica? E eu me deparei isso. Eu queria passar doutrina espírita, mas não estava com ferramentas. Então, quando eles vinham, a gente fazia... eu sou designer aqui como nosso amigo. No papel, a gente fazia uns desenhos, uns infográficos, né? Os meninos iam perguntando, e a gente ia rabiscando e tal. E isto logo se transformou no material que a gente vai apresentar. Até porque eu falo para os meus filhos. Meus filhos, sabem que é o seguinte. Eu sou tão ansioso, tão agoniado, que eu fui reencarnar nos anos 70. E meu filho falou, e o que tem a ver isso? O que tem a ver? Que eu fui criança nos anos 80 e adolescente um pouquinho nos 90. E daí? Daí que quando a gente era criança, nós tínhamos que brincar com um game, que era um tijolo assim, chamado Atari. Era Atari. E tinha um trequinho aqui chamado joystick, que tinha um botão. Não sei se vocês sabem. Um botão você jogava tudo, um botão. Hoje meus filhos estão com um negócio que tem 30 botões, falta dedo aí, o negócio treme. É outra realidade, né? É outra realidade. Eu falei, e o pior ainda, tinha um negocinho que foi criado lá nas profundezas do umbral, chamado cartucho. Que você colocava e o negócio não pegava, era terrível, era um desafio fazer isso. Era... E a tinha que você... A gente tinha um joguinho, um game chamado meio espírita, que era o Pac-Man, que corria de fantasmas, né? Mas bom, já era, estávamos assim. Hoje não, mudou muito. Nem falar das novas gerações, né? Os pequenininhos, gente, eu falava antes, que me corrigiram, eu falava que os pequenininhos vêm com chip pronto. Mas me corrigiram, não, ele vem com um aplicativo atualizado. Que é outra coisa, eu vejo isso. Os de 12, 14, 16 é uma, e os pequenininhos é outra. Né? Já está muito rápido. Mas vamos lá mostrar aqui o trabalho que a gente fez para vocês acompanharem. Esse daqui é o Espiritismo Fácil. A ideia é que qualquer pessoa acima de 11 anos, em 1 hora, tem uma noção do Espiritismo. É um desafio. 1 hora. Vou fazer outra pausa. É porque meu filho ouviu essa palestra que eu fiz, ele pegou o livro, botou cronômetro, olha como os adolescentes são complicados, botou cronômetro e começou a ler. Aí terminou, falou, meu pai, é 1 hora e 15 minutos. Então, pronto, é 1 hora e 15 minutos. Tá perdoado. Vamos lá. Na primeira ilustração, a gente colocou em uma única folha os 15 princípios espíritas. Quer dizer que a gente tem todo o espiritismo numa folha. A base aqui o Evangelho de Jesus, do lado direito os princípios da imortalidade da alma e do lado esquerdo os princípios de Deus. Esses textos pequenininhos que vocês estão vendo aqui embaixo são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier. Nosso trabalho apenas foi na diagramação, na ilustração. E vocês observam que a base está aqui no Evangelho de Jesus. Ok? Para poder contextualizar, nós mostramos as 3 revelações. Isso acho que todo mundo já conhece, né? Apenas só vou colocar, né? Os 10 mandamentos da lei mosaica, que é a primeira grande revelação para o Ocidente. A revelação de Jesus, que é as 10 bem-aventuranças. E logo os princípios dos espíritos superiores. E é interessante que a revelação espírita, ela começa aqui, ela não termina aqui. É uma revelação progressiva.
Começa e continua, não para a revelação, né? Logo, a gente mostrou aqui os fenômenos de Hydesville, né? Eu falava para meus filhos, meus filhos, esses são os famosos fenômenos de Hydesville. Essa foi a prévia do Espiritismo. Este fenômeno chamou a atenção do mundo todo. E aqui, onde que fica Hydesville? A gente botou no Google, a gente foi procurar, por isso que tem a imagem, né? Fica aqui em Nova York, bem próximo daqui de Toronto, né? Atravessa o rio, né? E vai para lá. E eu soube que as irmãs Fox eram daqui do Canadá. E elas atravessaram e foram morar lá. Então, o que aconteceu? Acho que todos conhecem, mas vale a pena, talvez os amigos de internautas não saibam, né? O que acontece? Esta é a casa das irmãs Fox, né? As casas eram de madeira, né? Estamos no meio do século XIX, 1848. Estas são as duas meninas. Essas duas. Uma tinha 11 e outra tinha 14, né? E esta irmã mais velha. Não moravam juntos, mas depois ela vai aparecer na história. As duas meninas começam a sentir na casa barulhos, batidas. Chega a noite e não conseguem, depois de vários dias, né? Não conseguem mais dormir. Aí o pai achava que tinha um ladrão, alguém entrando e tal, e foi verificar, né? E aqui, a partir daqui, começa o fenômeno das pancadas ou dos toques. E as meninas criam o código para poder se comunicar com o espírito, né? Então, estes são os fenômenos que chamam a atenção para o planeta, porque depois vai ir para a França com os fenômenos das mesas girantes. E eu mostrar para meus filhos o seguinte: meus filhos, sabiam que assim eram as mesas? Tinha uma base, como chamar aqui? Esses 3 pés, né? Sempre confundo, porque em espanhol é 3 patas. 3 pés. Então, os espíritos inclinavam, 2 ficava sobre 2 e a outra é que batia. Então era assim, né? 2 e a outra batia. E aí alguém teve a ideia de criar um abecedário. Então uma batida era para a letra A, 2 batidas para a letra B, 3 batidas para a letra C, 4 para a letra D. Aí meu filho me falou, e se o espírito queria falar Xuxa? Como é que era? Aí eu falei, rapaz, aí demorava um pouquinho. Por isso logo depois surgiu isso daqui, da pranchete. Olha como era antigo o sistema. Era uma tábua, incrustava uma caneta e colocava umas rodinhas. E aí os médios colocavam as pontinhas dos dedos. Olha, quem é espírita pela segunda vez, morou aí, tem uns déjà vu, né? E depois Kardec viu na pesquisa que não era necessário nada disso. Se pode mover uma prancheta ou uma tábua, é mais fácil diretamente pegar a caneta, ué. Né? E aí começou os médios falantes ou psicógrafos, né? Olha como era na época, né? As pessoas se reuniam, se davam as mãos. Tudo isso Kardec foi pesquisando e vendo que não é mais necessário. O importante é o médium, sua conexão. Bom, aqui temos Allan Kardec, todo mundo já conhece. E começa a pesquisa. É interessante que Kardec começa com os princípios de Deus. Eu não vou falar, vocês já conhecem até demais, apenas aqui os destaques. Isso que me chama a atenção no codificador, que ele é sensacional, né? Ele coloca aqui os atributos do que deve ser Deus por uma lógica que ele chega, né? Deve ser eterno, deve ser imutável, deve ser único, soberanamente justo e bom, enfim. E aqui a escala espírita. Estou mostrando aqui a escala espírita. Eu não posso caminhar para aqui não, né? Pode. Mas não saiu da câmera, não? Não, eu consigo. Você consegue? Ah, então vamos lá. Aqui é interessante, porque eu falo para meus filhos, não é que todos... Opa, Vai seguir. você consegue? Tá. Não é que todos os espíritos são iguais. Kardec já começou a pesquisa e ele observou que existem, assim, 3 grandes níveis. Os imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Sendo que a gente foi muito generosa, tá? Porque a gente colocou esses 3 blocos, porque só por ser didático. Que no nosso planeta, na prática, espíritos puros é um pontinho aqui, espíritos bons na metade do meu dedo e espíritos imperfeitos quase tudinho.
Até porque tem um detalhe. Eu acredito que muitos de nós, talvez os que estão na internet, não se julguem espíritos assim muito luminosos, mas também não são espíritos perversos, que eu chamaria de espíritos neutros, né? Acho que muitos nós julgamos espíritos neutros, né? Alguns, mas espírito neutro é espírito imperfeito. Só já por aí se saca. Aí caiu a ficha, sabe, para mim? Quando eu disse, caramba, peraí, e os guias espirituais, ué? Porque os guias espirituais são espíritos mais bons que os neutros, né? Pelo menos, né? Então, deixa eu voltar aqui. Os guias espirituais, aí que eu fiz, caramba, um guia espiritual deve ter uns 20 milhões aí de terrenos. Né? A gente achando que tem tipo um personal trainer, né? Um personal guia. Mas não, o guia tem um monte, né? Porque a gente tem muitos espíritos familiares e tal. Bom, aí meu filho me perguntou, e meu pai, o que é um anjo? Onde encaixa aí? Aí eu falei, meu filho, o anjo seria o equivalente a um espírito puro que já passou pelas etapas, chegou aqui. E o demônio? O demônio é de nós para baixo. Que mais ou menos seriam os espíritos que estamos ainda nessa faixa, né? Influência espiritual. Nós vivemos num mar de pensamentos, informações. Tem espíritos que vibram em sintonias mais baixas, espíritos em sintonias mais altas. E a gente constantemente está captando, que nem na rádio, né? A nossa é a decisão. O que a gente vai sintonizar? Ou para aqui, ou para cá, ou os do meio também, né? Então, o que acontece? Como saber, por exemplo, quando um pensamento é nosso ou de um espírito? Vocês sabem? Quando o pensamento é nosso e quando é de um espírito? Bom, Allan Kardec está na codificação. Vamos lá. Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem. Dizem que o primeiro pensamento que chega primeiro é o nosso. O que vem primeiro. Mas o que vem segundo, muitas vezes é inspirado por algum espírito. Pode ser bom ou mal. Estava falando espanhol já. Vai ser bueno. Pode ser bom ou pode ser ruim. Tá? Mas o primeiro geralmente é o nosso. E aí a gente cabe a decisão. Mas a resposta fica com a gente. Tem outro detalhe mais. Essa daqui. Nós temos 3 níveis de espíritos bons. Isso é legal saber. O famoso guia espiritual. Né? Todos temos um guia, mas o guia tem muitos. Logo tem os espíritos familiares. Aí é legal, porque a gente tem avós, primos, parentes, amigos que já desencarnaram e que nos querem muito bem. E temos os espíritos simpáticos. Aqueles que simpatizam com a nossa atividade. Por exemplo, você gosta de desenhar. Aí um espírito simpatiza com a arte que você está fazendo e te inspira. Você gosta de atuar, você gosta de... Eu não sei, na área que você for. Tem espíritos que vêm, te inspiram, né? te cobrem, e aí, mas não necessariamente tem vínculo com você, e sim com o trabalho que você está fazendo. Né? Então são formas de aproximação dos espíritos. Aqui é legal porque a gente vê o famoso perispírito, o corpo espiritual. Esse é o corpo físico, aqui nós. Tá? Gente, eu coloquei assim uma lucecinha para mostrar que é o espírito que somos nós, né? Mas não é que seja isto, apenas é para... Eu não sabia o que colocar, tem que botar uma lucecinha, né? Ok. Falar da luz, de luz. Foi luz. Aí é o seguinte, o corpo físico está vinculado com o perispírito. Tem um fluido que une. E o perispírito vinculado ao mesmo tempo com nós, espíritos. Quando a gente morre, isto se corta e a gente fica só com seu perispírito. Outro detalhe mais é as doenças e as curas. Nós, quando estamos em equilíbrio, nosso perispírito se equilibra e nós curamos o corpo. Quando nós estamos em desequilíbrio, o perispírito adoece e logo se materializa no corpo físico. Por isso, muitos atos de fé
conseguem ter cura, porque na verdade é uma emissão do espírito materializado no perispírito e logo plasmado no corpo físico. Aqui tem outro detalhe, que são os sonhos. É natureza nossa a gente sair-se do corpo e ir ao mundo espiritual. É natural isso acontecer. Qualquer momento, qualquer espaço, a gente tende a se sair. Está lendo um livro, está no metrô, é uma natureza estar em liberdade. Isso acontece nos sonhos ou momentos de tranquilidade, né? Todas as noites nós temos essa tendência a sairmos ao mundo espiritual. Agora também nós temos os sonhos que são produto das nossas mentes, nossos problemas, enfim. Como diferenciar um sonho no mundo espiritual de um sonho psíquico, né? Geralmente os sonhos do mundo espiritual são muito mais vívidos, mais nítidos, né? As cores, as emoções, números, às vezes podemos receber até ataque no mundo espiritual. Outros espíritos não nos querem muito bem, ou podemos receber curas também. Espíritos que nos podem levar a mostrar lugares, enfim. O que acontece? Existem também os sonhos que são psicológicos, né? Geralmente as cores são pouco nítidas. Muitas vezes, às vezes a gente tivemos momentos bonitos na infância, a gente pode sonhar. Agora existe um sonho, que é o famoso sonho repetitivo. Eu não sei se alguém já teve um sonho repetitivo. Vem um sonho, aparece, vem um sonho, 2 meses depois volta a aparecer, 5 meses depois volta a aparecer, né? Então, eu tinha um sonho repetitivo e eu perguntei ao médium Divaldo Franco, que acho que todo mundo já conhece. Falei, Divaldo, e os sonhos repetitivos? Onde que fica? É mundo espiritual? É mental? É o quê? Porque eu tinha um sonho repetitivo que era o seguinte. Eu sonhava que eu estava... Isso era antes, né? Uns anos atrás. Mas era assim. Eu estava viajando aos Estados Unidos e quando chegava no aeroporto, eu esquecia meu passaporte. Esquecia o passaporte com o visto em casa. E aí tinha que voltar e o avião já partia. Olha que esse sonho, mas era de forma diferente, mas era o mesmo sonho. Chegava lá no aeroporto, seu visto, esqueci lá em casa. Toda vez era esse sonho. E eu perguntei ao Givaldo e ele me contou que tinha também um sonho repetitivo, né? Que com ele acontece também. Sonhos repetitivos. Tinha uma pasta, quando chegava num motel, e aí deixava a pasta, ia no banheiro, quando voltava a pasta sumia. Parece que a pessoa que limpa, né, tinha levado, né? Então são sonhos assim que às vezes marcam. E aí, o que é isso? E ele me falou que eram sonhos psicológicos, de nosso psiquismo. Alguma situação não ficou bem, como se diz, resolvida em algum momento, e o psiquismo vai disparando, né? O sonho acabou quando eu vim aos Estados Unidos pela primeira vez. Acabou. Mas, rapaz, eu sofri tanto porque eu estava com o passaporte de 3 em 3 minutos olhando o passaporte. Eu dormi com o passaporte na porta da casa, porque não vou sair da casa sem mexer. Mas deu tudo certo. Ok. Se você quiser se movimentar, tem uma segunda câmera aqui para ficar tranquilo. Ah, tá. Ok, beleza. Bom, agora tem também outro tipo de sonhos, né? Por exemplo, às vezes a gente sai do corpo, tá? A gente dorme, sai do corpo físico e se encontra com um amigo espiritual. Aí o espírito quer te passar uma mensagem, mas não consegue te passar mensagens. Ele te fala, você vai acordar e você vai dizer assim, eu lembro que tive um sonho, mas alguém está me falando uma coisa, mas não lembro o que é. Não sei se alguém já passou por uma coisa assim. Alguém falando, você sabe que era importante, acorda e, putz, não lembro, era alguém. Então, como os espíritos já sabem que isso é comum, né, isso acontece, eles usam uma técnica. Quando você sai do corpo, em vez deles aparecerem, eles te mostram uma cena. Eles plasmam na tua mente a chamada ideoplastia, uma ideia plástica. Então eles montam uma cena, ou mostram um local, ou mostram alguns bichos, algum objeto, tá, para que você veja. Pode parecer absurdamente incrível, mas isso tem algum propósito. É uma forma de você fazer essa leitura. Deixa eu contar aqui uma experiência que aconteceu há 4 dias. Olha como interessante.
eu ia fazer uma palestra tipo 8 da manhã em uma instituição. Era muito cedo, né? E aí, no dia anterior, como por volta das 3, eu falei, sabe que não estou fazendo muita coisa, eu vou dormir um pouco. Mas eu sei que se eu durmo à tarde, à noite fico sem sono, aí eu vou dormir lá na madrugada, aí eu vou acordar muito tarde, e a gente tinha que acordar, sair cedo, né? Aí eu falei, mas um pouquinho, eu vou dormir só um pouquinho. Sabe aquele pouquinho? Um pouquinho da tarde? Tá, isso, 3 horas da tarde, depois daquela comida, aquele pouquinho, aquele solzinho. Aí eu me deitei e falei, pronto, só um pouquinho mais. E fui embarcando, fui pegando sono. E aquele sono gostoso estava pegando. Aí eu falei, gente, eu preciso acordar, né? Mas o sono estava tão forte, sabe aquele momento que está tão forte, vou dormir um pouquinho mais. Eu não sei como eu sei, porque já está anoitecendo. Você já passou a tarde, já está por volta das 7 da noite. Continua dormindo. E eu estava falando assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não, só um pouquinho mais. E continua dormindo. Sabe o que eu sonhei? Eu vou contar aqui, meu sonho pode ser muito engraçado, tá? Mas é o que eu sonhei, não tenho culpa disso. Eu sonhei que na minha frente tinha uma mesinha e tinha um copo, como esses copos daqui de isopor, não sei, aqueles... tipo assim, esses copos aqui. Pronto, esses copos descartáveis. E no copo, olha, era meio transparente, tá? Mas tinha a imagem de Moisés, só que feito com linhas, só as contornos, tá? Mas é tipo cartoon, sabe? Só que a parte de cima, assim, era Moisés e seus braços, tá? No meio não tinha nada, e embaixo estavam os pezinhos de Moisés, tá? Como se fosse para medir o nível do café, sabe? Para que eu veja o nível do café, né? Aí eu sonhei e eu vi o Moisés, só que o bonequinho de Moisés começou a se mexer. E me falava assim, Luiz, acorda! Acorda na hora de acordar! Aí eu falava assim, que bonequinho engraçado, né? Mas no sono, né? Que bonequinho engraçado, tá se mexendo. Aí só a parte assim, acorda! E ele me disse o seguinte, se você não acorda agora, você só vai me ver, sabe quando? Na novela da Record da noite. Porque a Record está passando 10 mandamentos de Moisés, né? Aí eu dei uma risada. Caraca, esse boneco ainda assiste TV, né? E foi a risada que me fez acordar, sabe? E aí fiz uma leitura rapidinha. Cara, isso foi uma ideoplastia. Porque eu fiz toda a leitura de formas, né? Porque foi a sensação emitida. Algum espírito deve ter querido me acordar e foi o jeito que plasmou no meu psiquismo enquanto estava, né? Mas essa é a minha leitura, né? A não ser que no mundo espiritual existam copos de Moisés e eles vejam a novela da Record, não sei. Mas tudo bem. Só mostrando que existem muitos sonhos. Outra coisa também que acontece, quando a gente tem, às vezes, amigos espirituais que estão esperando que você durma para te levar a alguns estudos ou lições no além. Então, às vezes, eles te induzem um sono, você fica com um sono à vontade e eles te levam. Desde que você tenha alguma tarefa. E existe o contrário. Espíritos menos avançados que estão esperando você sair para te encontrar e te levar a lugares muito bonitinhos. Então, o que acontece? A gente não quer sair do corpo. A gente fica para um lado, fica para o outro, não quer sair, está com sono, morrendo de sono, mas não quer dormir. Porque a gente está um mecanismo de autoproteção. Sabe que tem alguém aí que vai aprontar com você. Então, a gente passa essa noite toda. Outra coisa também que acontece, às vezes a gente dorme, sai do corpo, meio adormecido do corpo, há amigos espirituais que te levam, eles fazem um processo de vampirização, chupam tuas energias, você fica todo adormecido do além. Quando você volta e se acorda com mais sono que quando você foi dormir. Você não se recuperou. Agora também acontece o contrário. Às vezes, amigos espirituais se levam a regiões muito lindas, você não vai a vezes nem lembrar, mas se acorda com uma predisposição, né? Numa psicografia do Chico Xavier, Humberto de Campos fala do Napoleão e Kardec, não sei se já conhecem, né? Então, Napoleão, ele dorme, é levado ao mundo espiritual, né? E lá lhe dada a missão para ele unificar a Europa
Quando acorda a primeira fala de Napoleão é eu vou, né, juntar as colônias, né? Já venho com a informação. Mas vamos lá. Os médiums. Essa glândula daqui é a glândula pineal. É o GPS de todo mundo. Tá? Aqui que nós nos conectamos com o mundo espiritual. Todo mundo tem glândula pineal, logo todo mundo tem mediunidade em alguma fase, né? Agora, os que têm forma muito marcante, ostensiva, são os que chamamos médiums. Como faculdade, eu coloco uma similitude. Por exemplo, jogar futebol. Tá? Algum encarnado? Ah, tá. Tudo bem, porque eu falei, Ave Maria, tem desencarnado aqui. Muito bem. Então, é como, por exemplo, jogar futebol. É diferente você pegar uma bola e dar um chute, que todo mundo pode fazer, que você jogar futebol. E é diferente você jogar futebol de você ser um jogador de futebol. E é diferente se você ser um jogador de futebol que ser um Messi e um Neymar. Então existem muitos níveis, né? Por isso, mediunidade em geral, todo mundo pode chutar uma bola. Daí jogar futebol e daí ser um Messi é outra coisa. E tem médiuns que são pela primeira vez, tem médiuns que vêm pela segunda vez de médiuns, tem médiuns que têm 3.000 anos com mediunidade. Então, por isso que varia muito de um a um. Bom, aqui temos o mapa da mediunidade. Nós temos do lado superior os médios de efeitos físicos e os que produzem efeitos intelectuais. Aí meu filho me fala, meu pai, o que é isso? Este é o Chico Xavier e este é o espírito da irmã Josefa. Meu filho fala, mas meu pai é um fantasma. Não é fantasma, não. É o espírito que se materializou. Mas como se materializa tudo assim e ainda gosta de tirar foto? Não sei se gosta de tirar foto, mas o pessoal registrou que aqui atrás eram uns panos, né? A médium atrás está em transe e da sua boca sai essa substância, que é ectoplasma, né? E aí os espíritos vão mostrando, né? Conseguindo materializar. Aí tem fenômenos de cura, de levitação, produção de cheiro, som, éter, tudo é com esse fenômeno de efeitos físicos. E esse é o mais comum de efeitos intelectuais. Quero fazer uma pausa, porque quase hoje não temos mais médiums assim, são muito raros. Os daqui são a grande maioria, né? Então, no Rio de Janeiro, eu participei de uma reunião de materialização. Eu nunca tinha participado de um fenômeno assim. Eu vou contar para vocês, porque o fenômeno é muito legal. Tá? Todo mundo diz, não precisa mais de fenômeno. Quando a gente fala de fenômeno, como foi? Então, eu vou contar como foi. Porque foi surpresa. Vocês conhecem o ator Carlos Bereza? O ator Carlos Bereza é um ator que sai... Inclusive, você não conhece não, mas... não está em uma novela atuando agora? Ele está como um padre numa novela agora. Tá. Velho Chico? É o padre do Velho Chico. Pronto. Pronto. Então, esse é o ator Carlos Bereza. Ele é espírita. E ele tem uma... No prédio, na parte de baixo do condomínio, se reúnem os moradores e aí fazem estudo e tal. Quando eu fui uns 2 anos atrás, eram umas 15, 20 pessoas. Quando eu fui o ano passado, eram como 80. Assim, muito aumentou. E então, quando eu estive lá, foi coincidência, mas foi um médium do Frei Luiz, que talvez seja o maior centro espírita do Rio, né? E esse médium produz efeitos físicos. Então ele está falando de ectoplasma, como funciona. Então, aí tudo bem. Quando terminou a palestra, o médium entrou em transe, né? E aí veio falar um espírito que afirmava ser egípcio. E aí pediu para o Vereza pegar um copo com aquele copinho de água fluidificada, tá? Vou fazer uma pausa. Os copinhos aqui são diferentes que os copos no Brasil, né? Porque eu fui num centro espírita lá em Nova York, aí me deram um copo, bebi, eu fui para lavar, e falaram, não lava não, joga no lixo. Por quê? Porque esse copinho é descartável. Eu falei, gente, descartável, eu vou levar para casa esse copo. Porque é muito bom, né? Porque no Brasil a gente precisa juntar 2, 3 copos para segurar a água. Mas bom, então, mas esses copinhos são tão magrinhos que você consegue ver o interior, né? Aí pediu para o Bereza pegar o copo, levantou o copo, todo mundo estávamos, assim como vocês, tá todo mundo vendo, e nesse instante se materializou uma pedra.
uma pedra em formato de pirâmide para todo lado triangular, né? E ele disse assim, mostra para todo mundo. E todo mundo ouviu e viu, né? E eu falei, gente, materializou uma pedra. E o Berés também nem esperava isso. Aí ele passou para todo mundo, passou a pedra, né? Eu olhei, tirei foto imediatamente. Passou, voltou lá. E aí o Espírito falou para ele, pode beber, que é para cura. É só colocar água e bebe e cura. Bebe e cura. E vai lá, tá tudo magnetizada a pedra. Aí ele bebeu, né, o Berés? E depois, quando terminou a reunião, eu percebi que, tipo assim, todo mundo estava conversando, lá tem uma janta e tal. Eu falei, gente, será que ninguém viu que é um fenômeno de materialização assim incrível? Puxa, todo mundo tinha que estar olhando, testemunhando a pedra e, sabe, percebi que as pessoas não estavam muito assim. Aí eu falei com o Beressa, me presta um pouquinho a pedrinha, deixa eu ver ela. Aí pegou a pedra, eu filmei a pedra, coloquei na mão, porque não adianta colocar numa superfície plana, porque ninguém vai ter ideia de dimensão. Então eu coloquei na mão, né? E eu filmei ela por tudo quanto é ângulo. Ela é toda lapidada, tá? É lapidada por todo lado é triangular. Aí eu perguntei ao médium, o que foi que eu vi aqui, né? Porque na minha cabeça era o seguinte, essa pedra existe em algum outro lugar, os espíritos desmaterializaram a pedra e a materializaram com o ectoplasma do médium. Mas ele me falou que não, era um fenômeno, isso chama-se transporte, vocês conhecem. Isso foi transportado, aliás, eu tive hoje um médium de transporte do aeroporto para aqui, né? Mas não é esse transporte não. Ele me falou, é fenômeno de aporte. Gente, eu só conhecia pela literatura de Kardec. Como é o aporte? Os espíritos pegaram da região, da parte geológica, eles absorveram a matéria e lá no mundo espiritual eles manipularam. Essa pedra não existia no planeta. Ele foi criado no além. E aí elas materializaram. Prova disso é que está perfeitamente lapidada, brilha para todo lado, não por brilho da pedra, mas de estar tão lapidada, a luz, né, reflete. E 3, ele vem com cura. Ele foi carregado, magnetizado no além, né? Aí eu olhava assim a pedra, gente, e eu falei com o médium, e como é isso? Ele me disse, pelo ectoplasma, e esse médium recebeu uma cirurgia na mão, e ele me mostrou, aqui os espíritos me colocaram uma espécie de um chip. Gente, dá pra ver o chip, eu peguei assim na mão dele, né? Por aqui que flui ectoplasma pra mim. Falei, caramba, eu falei, gente, tanta coisa ainda por saber, por descobrir. Mas vamos lá. Depois, no final, eu posso mostrar a pedrinha no vídeo. Tá? A pedrinha é legal. Vamos lá. Bom, a psicografia, aqui temos a mão do Divaldo Franco, psicografando ao espelho, quer dizer, você vai ler ao contrário. Isso aconteceu na França, em Paris, psicografia, e Divaldo psicografou em francês. Bom, nós temos nosso Chico Xavier, reencarnação, que a gente vai falar com mais calma depois. A Terra é interessante saber que nosso planeta e os mundos em geral estão populados. Nós temos 4 grupos de espíritos que, mais ou menos uns 25 mil anos atrás, vieram ao planeta, os exilados de Capela. Aqui temos os egípcios, os indo-europeus, o povo de Israel e os brahmanes na Índia. Isso está no livro A Caminho da Luz. Jesus, que a gente vai falar também amanhã com mais calma. E aqui a linha do tempo espírita, para a gente ter uma noção ao longo do tempo. Desde os espíritos puros, quando formam o planeta, a vinda de Jesus, o projeto da vinda de Jesus, a raça amarela e negra, que são originárias do planeta, logo os espíritos vindos de Capela, os brahmanes, o povo de Israel, os egípcios e os indo-europeus. Primeira revelação, segunda revelação, e aqui tem um detalhe. No ano 1500, designado o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e os Estados Unidos, Norte-América em geral, como o cérebro do mundo. E finalmente aqui, Allan Kardec e a codificação.
E aqui tem um detalhe, é um mapa geográfico, para a gente ter uma noção assim, global. Vários fatos que acontecem, e isto eu queria destacar. Este pontinho aqui. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita uma coisa assim. Das mediunidades, eu acho que a do Chico Xavier é fascinante, mas me deu o trabalhinho de fazer uma pesquisa sobre a obra do A Caminho da Luz. Tá? E aí da outra palestra, mas só vou dar um detalhe. É porque em um mês, através do Chico Xavier, foi contada a história da humanidade, sendo que Chico não tinha nível superior nem secundária, né? Então, como ele conseguiu com essa ultramediunidade captar, aliás, acho que Emmanuel lá no além preparou o livro e Chico, tipo uma impressora, né? Então, tem uma fala de Emmanuel que é demais. Ele disse que quando os espíritos vieram de Capela, antes de reencarnar na Terra, nesta região chamada região do Palmir, o Cristo deu as boas-vindas antes que ele reencarne. Boas-vindas a esse planeta para se regenerar. Então eu fui pesquisar, caramba, nunca ouvi região do Palmir. Eu gostava muito de geografia, mas não lembrava. Aí fui pesquisar, é uma cadeia de montanhas que existe aqui no Afeganistão, na região do Afeganistão, do Paquistão. E a partir daí começam a reencarnar alguns que se afinizam para esta região da Índia, são os Brahmanes, outros se afinizam no Oriente Médio, que é o povo de Israel, outros atravessam e se afinizam nesta região, que vai ser a civilização egípcia, e outros atravessam e vão para a Europa toda, se misturar com os nativos da Europa, que são os indo-europeus. E aqui tem, bom, aqui eu vou para outra palestra, mas apenas só para citar aqui, que este foi a região onde vieram os capelinos, e daqui se subdividiram para logo depois vir para todo lado do planeta. Hoje está misturado aí por todo lado. Tanto que os nativos da Ásia e os nativos da África também já se misturaram para tudo quanto é lugar. Então o planeta está nessa troca constante. E hoje estamos com a vinda de espíritos de outros níveis reencarnando em vários lugares, né? E muitos espíritos da Terra sendo enviados para outros mundos. Então, com isto, nós elaboramos o projeto do Espiritismo Fácil, que a ideia justamente era isso, de ter um panorama assim rapidinho da doutrina espírita e poder apresentar para quem é mais novo ou para quem nunca ouviu falar de espiritismo, uma forma assim rápida, bonita e com gráficos para estar mostrando os dados, os detalhes. Então, com sua atenção, muito obrigado. Obrigado, Luiz. A gente tem aí alguns minutos. Tem alguém na internet que a gente queira... tem alguma pergunta pro Luiz? Não, sem perguntas. Sem perguntas? Temos o nosso Daniel Santos, lá de Baltimore. Baltimore, nos assistindo, o Otto e a Joyce. Legal. Abraço para todos. Então tá, Ok. rapidinho. Então, a palestra foi baseada no Espiritismo Fácil, como o Luiz falou, e que foi recentemente traduzido pelo United States Spiritist Federation, e a gente tem aqui no TSS uma cópia. Muito legal, Luiz, e acredito que pra gente aqui no Canadá, e aqui nos Estados Unidos também, mas a gente, como está começando, o Espiritismo é muito pequeno, isso aqui vai ser um material fantástico pra gente divulgar, não só para os adolescentes, que eu vi que foi o intuito principal seu, mas para quem é novo, para quem está começando, quem não sabe nada, absolutamente nada do espiritismo, né? Que a gente que vem do Brasil, pra gente é mais simples, a gente já ouviu falar, então a gente consegue se familiarizar mais rápido, mas para um canadense isso aqui vai ser um material fantástico para a gente usar, tá bom? Então, muito obrigado a quem está assistindo a gente pela internet, a gente volta às 3 horas com a palestra sobre reencarnação e a gente pode continuar aqui num bate-papo mais informal, tá bom? Opa. Obrigado. Queria uma pergunta? Não. Eu tenho perguntas. Ah, tem A gente vai pergunta? pro Zé, só pra gente liberar. Tá lembrado? Quiser sentar então, Luiz?
Vamos. Senta aí, vamos. Quer água? É,